irmãs, meus irmãos, meus amigos, um dia excelente a todos os nossos companheiros de caminhada, um dia abençoado para todos os nossos irmãos que estão aqui hoje, nesta manhã conosco, realizando atividade em culminância do 24º Encontro de Família da Casa de Caridade Maria Frank. Nós nos sentimos extremamente felizes, honrados em estarmos junto com os nossos companheiros, em estarmos juntos com os nossos irmãos nesse momento, nessa atividade. Eu não sei porquê, mas até imagino que acho que já haja até uma questão de perturbação espiritual da nossa... Quando a gente entra de manhã com Maria Frank, minha internet faz graça. Basicamente é o único lugar que hoje, quando a gente entra, a gente está vivendo essa dificuldade com a internet. É um negócio muito esquisito. E eu tenho até que compreender e perguntar, de repente, para os espíritos aí da Casa de Caridade Maria Frank, o que está acontecendo. Que a gente não consegue, em determinadas horas, ter atividade ordenada com a internet. Mas faz parte. Faz parte. Vou pedir aos meus companheiros muita paciência para que a gente consiga realizar a atividade e que a gente chegue aos nossos objetivos. Confesso a vocês que fico muito nervoso, porque vejo minha cara agarrada e aí eu não sei o que eu faço. Sinceramente, a gente fica com a limitação. Está muito instável. Então vamos começar orando, né? Que é o que melhor nós podemos fazer nesse momento. Pedindo a Deus, a Jesus, nosso Senhor, pedindo as falanges benditas que nos orientam, sustentam nesta hora, para que nós possamos conseguir fazer algumas reflexões singelas acerca de família, acerca de reconstrução familiar, acerca de reconstrução pessoal na família. Rogando aos nossos amigos espirituais que nos orientem, nos guardem nesta manhã, a fim de que nós possamos chegar a bom termo, e pedindo ainda aos amigos responsáveis por auxiliar na ciência, consigam estabilizar essa nossa internet, para conseguirmos falar com os nossos companheiros. Que o Senhor nos abençoe, minhas irmãs, meus irmãos, e nos guarde hoje sempre. O assunto que nós vamos abordar hoje, ele encerra o encontro, né, que foi realizado ontem e hoje, com as lives dos nossos amigos do Gabriel, da Bianca, do Lenilson, todos os eventos que tiveram ontem com relação ao encontro. Hoje nós vamos estar encerrando, aí, fazendo algumas reflexões acerca de família, fazendo algumas reflexões acerca de construção familiar e do quão importante e fundamental é a presença da família na nossa vida, o quanto é importante e fundamental esse momento em que nós constituímos um lar, agrupamos indivíduos dentro deles, somos agrupados por esses indivíduos e, de alguma sorte, podemos estar levando algo de bom, algo de útil ao outro e recebendo aquilo que de bom e que de útil o outro nos oferece, o outro nos repõe. Quando a gente vai procurar as questões ligadas à família e fica pensando sobre a importância que tem a família no quadro de evolução para o espírito, se você faz uma viagem ao Antigo Testamento, você vai encontrar no livro do Êxodo, o Decálogo, um dos mandamentos que diz: honra o vosso pai e a vossa mãe,
a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ali você já percebe a necessidade de zelo familiar, de cuidado com aqueles que, de alguma maneira, se não nos deram a vida orgânica, se não nos deram a vida física, são aqueles indivíduos que nos acolheram de alguma sorte, que nos abraçaram de alguma sorte, que têm nos propiciado e que nos propiciaram um crescimento existencial, que nos propiciaram uma ascensão espiritual e uma sobrevivência neste mundo físico, uma sobrevivência no plano físico onde estamos inseridos. É fato que ao longo dos anos o conceito de família mudou muito. E isso tem levado vários companheiros, suscitado vários companheiros a discutir em rede social, discutir de forma de lei, discutir, inclusive virou plataforma política de muitas pessoas, o restabelecimento da família. Agora chega uma época, né, das eleições que estão sendo sinalizadas aí, que políticos fazem campanha política pela família. Se eleito for, eu trabalharei pela família. Eu quero restabelecer a família. Eu quero estruturar a família. E aí nós temos que pensar que família é essa que essas pessoas falam? Que ideia de família é essa que essas pessoas sugerem? E normalmente quando você imagina isso, você está pensando acerca daquela família, homem, mulher e filhos que chegam para constituir a tradicional família, o tradicional modelo de família. Quando nós começamos a pesquisar o material que iríamos utilizar hoje, basicamente utilizamos um livreto que a Federação Espírita Brasileira edita, chamado Família, que tem o título de Família, nós começamos a ler vários aspectos sobre família, sobre a convivência. E ali, nós não encontramos isso ali, mas quando a gente começa a ler, a cabeça começa a explodir de ideias, de coisas, de conceitos. Nós fomos pesquisar o que a justiça, o que a justiça fala hoje acerca de família, o que o direito fala hoje acerca de família e direito de família. Nós encontramos um jurista, Rolf Madaleno, né, que tem um curso de direito de família, que ele diz o seguinte: a família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional, vista como unidade de produção, cedeu lugar para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter instrumental. Rolf Madaleno, curso de Direito de Família, pela editora Forense em 2015. Logo de início, nós vamos observando, né, que o conceito de família, ele não acabou, ele não se extinguiu, né? Ainda que você possa acreditar que não vive mais o perfil da tradicional família que nós acreditávamos, as famílias continuam sendo constituídas de uma forma ou de outra, atendendo às possibilidades que a ciência nos oferece hoje. Hoje é possível que você crie a fecundação in vitro, onde obrigatoriamente não há necessidade de que haja o sexo em si. As pessoas podem buscar recursos científicos, recursos clínicos, para que elas continuem se reproduzindo e gerando aquilo que elas querem acerca da família que elas entendem que atende às suas necessidades. Aí muitas pessoas dizem assim, mas isso é um absurdo, isso foge à lei de Deus. Não foge, não. Nós temos que compreender que tudo que se estabelece na Terra se estabelece
sob a permissão divina, se estabelece sobre o planejamento divino. É complexo nós imaginarmos que todo o processo de inseminação in vitro tenha sido estabelecido por espíritos sombrios que desceram das regiões umbralinas mais profundas e sujas com o fim de desestabilizar e desconstruir o processo de família, como você entende, porque na perspectiva de muitas pessoas, de algumas pessoas, de muitas pessoas ainda, a família precisa ser constituída a partir de um ato sexual de pessoas de sexos distintos que vão gerar aquilo que você acredita ou que a sociedade impõe e determina como uma forma de consolidação familiar, como uma forma de estabelecimento familiar. Se nós aceitarmos exclusivamente essa perspectiva, nós vamos esbarrar no processo de adoção, quando as pessoas se reúnem de maneira afetiva, quando as pessoas buscam afetividade no outro e resolvem que aquele outro, com a aquiescência do que a justiça oferece e com a aquiescência do outro, né, possa estabelecer as construções familiares consolidadas de pai e mãe, de mãe e filho, de mães e filho, de pais e filhos. Até porque hoje nós temos, as pessoas elas falam muito da família tradicional, mas nós estamos com um número exagerado de avós e avós assumindo o papel paterno quando os pais e mães que adquiriram seus filhos, que geraram seus filhos no princípio heteronormativo, com o sexo habitual, foram pais e foram mães com 14, com 15, com 16 anos de idade e completamente inaptos, incapazes, muitos deles entregaram os seus filhos para os avós, e os avós assumem o papel de pai e de mãe com um nome diferente, com uma denominação diferente. Então, esse aspecto heterossexual de família pai, mãe e filhos, hoje virou uma coisa plural. Hoje você tem, por mais que você não goste, por mais que as pessoas gritem, esperneiem e elejam pessoas para restabelecer a moral e os bons costumes, porque cabeças enfermas acreditam que é melhor você ter um casal que procriou da forma natural e que se odeia, que se espanca, que se agride, que espanca os seus filhos, que se não gera um mecanismo familiar saudável, do que a enfermidade mental de determinadas pessoas que atribuem a relacionamentos homoafetivos, a relacionamentos adotivos, a questão que desestabiliza e desconstrói o princípio de família que a gente está vivendo. Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, né, que o Espírito Emmanuel escreve, eu acho que assim, aconselho a todas as pessoas que constituem um lar e que buscam consolidar um lar, que acessem essa obra, que leiam essa obra. Ele vem dizer o seguinte: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Esses alicerces morais não é porque a moralidade está na família, né? A gente tem que começar pensando isso, porque tem famílias imorais, famílias amorais, mas espera-se que numa família bem constituída, tenha ela o perfil que for, seja ela originada da forma que for, espera-se que essa família possa consolidar um processo moral naquele indivíduo, para que aquele indivíduo seja uma pessoa que posteriormente escolha como vai constituir a sua família e aprenda a respeitar as famílias que não foram constituídas partindo do princípio que ele estabeleceu como verdadeiro, que ele estabeleceu como útil, como aquele que deve ser respeitado. Família é a base moral quando se parte do princípio que aqueles que estão ali, enquanto núcleo e agrupamento de pessoas, estão consolidando a moralidade, que
uma moralidade que se principia no respeito que se tem às pessoas, no respeito que se tem àquele espírito que retornou e que está fazendo a grande viagem de reencarnação com o intuito, com o objetivo de se alinhar e de se ajustar no plano da grande viagem que fazemos no mundo. Ainda em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 775, vai perguntar qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, uma recrudescência do egoísmo. Quando você desestabiliza a ideia familiar, e é isso que nós temos que repensar enquanto esta grande oficina de amor que se aperfeiçoa. A questão é, eu não vou constituir uma família, eu vou desestabilizar uma família, porque a família que eu acredito, a família que me responde, né, ela não pode ser vivida, ela não pode ser aceita, então eu entro num processo de não querer viver nada. Há muitas pessoas que caminham em solidão simplesmente pela enorme dificuldade que experimentam de constituir a família que elas esperam fazer. Consequentemente, há muitas pessoas homoafetivas, homossexuais, que não conseguem dar sequência a um processo familiar, vivem de uma forma ensandecida na dinâmica do sexo, porque simplesmente elas acreditam que aquilo que elas buscam não será aceito, será veículo de sofrimento, de angústia. Enquanto há tantas outras pessoas, né, que estão dentro da normalidade sexual, como muitas pessoas acreditam ser, que estão tão na normalidade sexual que buscam no sexo o processo equivocado de constituir um lar. E aí vão constituir famílias estabelecidas, fundamentadas diante de uma dinâmica sexual. E, consequentemente, o que nós estamos vendo hoje, né? Muitas famílias que começaram as suas relações pelo sexo, essas famílias, elas tendem a se interromper enquanto existência quando o sexo acaba. Quando o sexo não é mais aquele da primeira hora, de quando nós éramos jovens e estávamos descobrindo o prazer de estar junto a dois. Então, assim, quando você fomenta a sua existência afetiva guardada na questão física, ter uma família é algo muito complexo. Constituir uma família é algo extremamente complexo e difícil, porque a gente simplesmente não consegue sustentar e manter as nossas relações, porque elas vêm de uma origem física, e exclusivamente física. Daí, para nós, espíritas, que compreendemos a questão do espírito, que compreendemos a grande viagem que ora estamos realizando enquanto espíritos, vamos descobrir que as questões afetivas, ainda que se principiem na constituição familiar pelos atrativos físicos, né, pelos atrativos de um corpo, eles só conseguirão consolidar-se, estabelecer-se enquanto manifestação de verdade, quando a gente consolidar um plano afetivo, quando a gente consolidar um mecanismo afetivo que transcenda isso, que vá além disso, que supere esta visão material que nós temos de família. Quando você se casa por um corpo, quando aquele corpo não mais representar o que você buscou de forma original, bem provavelmente o seu casamento vai acabar. Bem provavelmente a sua relação ela vai se findar. Então, quando a gente pensa em oficina, a gente pensa no lugar que reforma. A gente pensa no lugar que tira os amassados, né?
Aí você vai me perguntar assim, mas como é que eu tiro o amassado de uma coisa que eu não vivi ainda? Né? Como é que eu vou tirar o amassado de uma família? E primeiro, nós somos espíritos viajantes da Terra. E como elementos que viajam por este mundo, né, nós estamos aí nos reencontrando nas configurações familiares. Nós estamos nos restabelecendo enquanto família, dentro das nossas individualidades. E quase sempre com lutas individuais com muitas daquelas pessoas que estão vivendo sob o mesmo lugar da gente. E aí a gente precisa pensar sobre a desromantização das uniões familiares. Porque os espíritos, para nos agrupar, eles permitem que nós não consigamos ver a integralidade do outro. Porque se cada um fosse ver tudo o que todo mundo é antes de se casar, bem provavelmente ninguém se casaria. Se a gente soubesse que a pessoa que a gente está vivendo hoje apresentaria ao longo dos anos aquele conjunto de defeitos e de falhas, muitos de nós falaríamos assim, não vou casar não. Assim não dá, assim não quero. Entretanto, o que a gente vê é que a gente é meio que iludido. E quando você vai se casar, né, eu vejo aqueles casamentos imponentes, com muito choro, com muita lágrima, com muita festa, com muita emoção. E muitas vezes, vários desses casamentos, 4, 5 meses depois, o casal se separa. Porque ele achava que aquele elemento festivo, né, ele iria se sustentar e se estabelecer com a mesma intensificação posteriormente ao casamento. E aí você casa, quando começa a viver viver junto, vai descobrir que a princesa é sapo, ou que o príncipe é sapo, e aí começa de verdade o mecanismo da relação. E aí entra em ação a oficina de amor. Porque quando você passa a conviver, a viver com, seja você hétero, seja você homo, seja você um avô que cuida de um neto, uma avó que cuida de um neto, seja você uma tia, um tio que abraçou seu sobrinho por um processo de orfandade ou por um processo de um abandono, seja essa constituição, esse agrupamento de pessoas da maneira que for, mas que se amam e que buscam ali um percurso, um caminho para o seu processo evolutivo, né? É nessa hora que nós vamos começar a alinhar toda os ajustes que têm que ser feitos. É nessa hora que a oficina vai começar a funcionar, porque a oficina, a oficina de amor. Uma oficina de amor não é um lugar onde o amor está estabelecido, mas é um lugar onde o amor vai ser constituído. E é um lugar onde o amor será a ferramenta que nós utilizaremos para tirar os amassados existenciais, pessoais, naquela relação em grupo, naquela relação em família, né? Então, assim, há um romantismo na constituição familiar e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Aquela coisa do filminho do desenho animado. Quem está casado sabe que o felizes para sempre é muito relativo. O felizes para sempre se estabelece a partir do momento que você entende que naquela relação você está vivendo com uma pessoa de lataria amassada, de lataria danificada, lataria moral, lataria física, que vai se danificando ao tempo que a relação se constitui. E ali você tem que começar a usar o amor para lidar com a lataria amassada da alma do parceiro que está viajando com você nessa vida, da parceira que está viajando com você nessa vida, dos filhos que chegaram. Como é difícil, né, gente? Como é difícil quando você chega na maternidade, olha aquele bebezinho, olha aquela coisinha rica do papai, da mamãe, ou então vai em um abrigo infantil, olha aquela criança que te olha com olhos piedosíssimos, e você fala, encontrei o meu filho, ele diz, encontrei o meu pai, vamos ser felizes agora, e você leva para casa, depois da maternidade, ou depois de uma adoção, e vai descobrir que aquele processo de aproximação, lindo da primeira hora, vai virar uma oficina de funilaria de alto impacto,
onde nós teremos um monte de coisa para reparar. Reparar de mim para ele, reparar dele para mim, reparar em nós, para que nós consigamos chegar ao bom êxito, ao bom termo da nossa viagem existencial. A gente fica experimentando esse processo e é comum hoje a gente escutar companheiros que dizem assim: ah, se eu soubesse que ia ser assim, não tinha entrado nessa roubada. Eu falo, cara, mas você queria que fosse uma coisa perfeita, absoluta, e não é. Principalmente para o espírita que aprende a anterioridade de cada indivíduo com quem ele está vivendo, com quem ele está jornadeando, e nesse processo, nessa jornada, ele está reconstruindo, acertando a funilaria do seu carro amassado nessa oficina de amor extremamente responsável por o nosso realinhamento espiritual. Por quê? Porque quando a gente fracassa na família, a gente fracassa na reencarnação. Isso é um processo. Uma família que fracassa no seu reencontro é uma família que provavelmente fracassou no seu plano de reencarnação. E aí você começa a pular fora e tapar buracos fora da sua família, usar centro espírita para tapar buraco de uma família que fracassa, usar o emprego para tapar buraco de uma família que fracassa, usar a atividade física para tapar buraco de uma família que fracassa, e a pessoa, quando vê, está vivendo mais fora de casa do que dentro de casa, porque não consegue suportar esse plano de relação, não consegue suportar a chegada nesta oficina que o está chamando para o realinhamento. Quando você foge disso, ainda que esteja está casado, e há pessoas que fogem da família que estão casados. É uma recrudescência de egoísmo, como nos fala a questão 775. Quando você está no matrimônio e tem uma vida muito mais ativa fora de casa que dentro de casa, você é aquela pessoa que desenvolveu a dinâmica de levar para a sua casa, de levar para a sua família o pão, de levar para a sua família o sustento. Mas você não se leva para a sua família. E você também não quer se apropriar daquilo que a sua família te oferece. E, consequentemente, dá sinais que se está fracassando na dinâmica existencial familiar para a qual nós somos chamados. Para aquela oficina que nos invoca, que nos chama a esse reajuste. Emmanuel vai nos dizer ainda no livro Pão Nosso o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam, que não se ligam, que não andam juntos. Emmanuel dá logo um tiro, né? Ele faz logo uma consideração. Olha, você quer ser bom para o mundo, mas não consegue levar a bondade que você anseia por transferir para o mundo para aquelas 5 ou 10 pessoas que moram contigo. E eu confesso a vocês, preciso dizer que as minhas maiores lutas são as minhas lutas familiares, principalmente quando eu me vejo fazendo uma atividade de divulgação de doutrina espírita, que me faz essa reflexão. E enquanto eu estou falando com vocês aqui, a minha cabeça está indo para casa, está indo para as minhas relações, está indo para os meus amores, que eu às vezes fracasso nesse processo de realinhamento e de reajuste, né? Para o qual nós fomos inseridos, para o qual nós fomos constituídos. Como ser bom para o mundo se eu não aprendi a reforma incitada e que está imputada no instante que eu constituo um lar, né? Como eu vou fazer isso? Ah, mas então eu só vou viver para o meu lar? Não, não é isso. Você vai viver no mundo. Entretanto, é complexo quando você consegue ser bom numa sociedade externa e consegue ser um vilão
consegue ser uma pessoa de dificuldade de relacionamento na sociedade interna familiar, no núcleo interno familiar. Isso é complexo, porque a oficina de reajuste está lá. Quem não se torna melhor na família, dificilmente oferecerá alguma coisa real e boa no mundo. E quem oferece as coisas boas só ao mundo tem que se perguntar por que da impossibilidade ou por que da completa ineficiência daquilo tudo que você dá de bom ao mundo não ser aplicado no seu nicho doméstico, na sua convivência doméstica. Então, assim, Emmanuel nos fala que se você no mundo é de um jeito e em casa é de outro, provavelmente a sua relação no mundo é egoísta. Você oferece o melhor ao mundo porque aspira e espera que o mundo te devolva o resultado da sua bondade, do seu sorriso, da sua prática caridosa. Entretanto, quando se vive isso num lar, pouco se tem de retorno. Pouco se tem de retorno. E aí você começa a se questionar. Uma alma orgulhosa, uma alma egoísta, ela precisa receber por aquilo que doa. Ela precisa receber por aquilo que oferta. E aí o lar nem sempre te devolve aquilo que você oferta, porque no lar está o reajuste. André Luiz, num livro seu que a gente ama muito, que é Missionários da Luz, ele vem nos falar sobre Sigismundo e Adelino, né, que é a reencarnação de Sigismundo. Eu digo assim, digo para os meus companheiros, quando a gente lê aquele mecanismo, aquele livro, aquele capítulo, né, porque na verdade a reencarnação de Sigismundo é um livro dentro do livro, porque é o maior capítulo de livro que eu acho que tem, de André Luiz. Acho que são quase 100 folhas, 100 páginas, só dentro dos Missionários da Luz. E ali você vai ter aqueles 6 meses que passam a anteceder a chegada de Sigismundo e o envolvimento que ele faz naquele lar. E Adelino reconhece ali o seu assassino, né? Reconhece o seu assassino que queria ficar junto com a esposa de Adelino, que é a Raquel. E no final das contas eles têm que receber aquele cara que o matou para formar uma família e reparar o erro. Então, ou seja, olha que funilaria de amor, que oficina de amor. Vai chegar ali um indivíduo que foi o vetor de destruição, aquela família agora será o ponto de reconstrução, será o ponto de restabilização. E eles, os mentores espirituais, vão lá com Sigismundo, pelejando por praticamente 6 meses ali, até que eles entendam que receber aquele companheiro de volta compunha o mecanismo de recomeço, de reinício daquela família, daquelas pessoas. Era a funilaria que precisaria ser feita para se restabelecer a ordem familiar tão esperada, tão querida, tão desejada. Família, minhas irmãs, meus irmãos, não é para gente fraca. Família não é para espírita que não estuda, que não lê, que não se informa. A família para o espírita que não conhece onde entra e onde entrou e qual sua função ali e o que ele deve esperar dos companheiros e o que ele deve solicitar aos companheiros, fica insustentável. Não se suporta. Família é para pessoas que estão fortalecidas ou que estão buscando se fortalecer. Pessoas que se acovardam ante os embates não suportam a convivência familiar. Pessoas que movimentam sua existência pelo orgulho e pelo egoísmo sucumbem quando constituem família. Porque na família nós temos que ter contenção, temos que ter limitação de sentimentos infelizes nossos. Aquele que experimenta em um lar a expressão máxima dos seus equívocos, sem limites, está fadando o seu lar ao fracasso. Está levando o seu lar ao fracasso. Tenha ele a composição que for. Aquele indivíduo que só consegue estabelecer
uma relação familiar fundamentada no seu desejo, no atendimento das suas questões próprias e pessoais, fracassará enquanto edificação doméstica. Essa oficina não funcionará, essa oficina não chegará ao ponto que a gente precisa compreender. Por quê? Porque eu volto a dizer, o campo santo de evolução espiritual é a reparação que a gente faz enquanto individualidade num agrupamento de pessoas, porque isso é verdade. Conversávamos com companheiros ontem, no outro momento que estávamos fazendo, que a gente se reúne em sociedade para evoluir, entretanto, a gente não evolui em conjunto, a gente evolui individualmente dentro do conjunto. E isso é importante para nós entendermos a questão familiar. A questão não é a família vai evoluir junto. É bem possível que numa família, num agrupamento, alguns companheiros distanciem-se uns dos outros pela compreensão que têm do estado, do local e da forma com a qual eles estão vivendo ali. E ali você vai ter, numa família, aquele que compreendeu o que foi fazer naquele lugar e aquele que entende aquele lugar como lugar de sofrimento e de angústia. Se você não olha para a sua família, se você não olha para a constituição familiar que ela tenha e diz assim, seja isso, heteronormativo, homoafetivo, com o meu avô, com a minha avó, com os meus irmãos, que o meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, meus pais nos abandonaram, estamos vivendo, a nossa família são esses irmãos. E este lugar é o lugar onde eu vou construir o melhor da minha vida. Se eu não olhar isso, e se eu depositar sobre o outro o fruto do meu fracasso, o que não é verdade, a gente não fracassa em família porque o outro não facilitou, a gente fracassa em família porque esperava do outro aquilo que nós não estamos preparados para dar, para oferecer, a família não funciona, ela não chega ao intento que se espera. Emmanuel ainda, né, ele vai nos dizer o seguinte, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente a família pode edificar o homem de bem. Então você descobre a grande importância que é conviver, que é viver num processo familiar. Conviver, viver com, estar agrupado num processo familiar. Quando a gente vai para uma universidade, a gente aprende letras. Quando a gente tem sucesso na família, a gente aprende valores que vão transcender as letras, que vão transcender o conhecimento acadêmico. São valores para outras vidas. Quando você obtém sucesso na sua família atual, você já é um candidato ao sucesso na sua próxima família. Porque a evolução não retrograda. Aquilo que você ganha, aquilo que você adquire, não dá ré. Então é muito fundamental, é muito importante e é urgente no nosso caminho nós descobrirmos que é na família que a gente vai crescer enquanto individualidade. Aí vem alguém dizer assim, né? Mas as famílias espirituais existem, você é meu irmão espiritual. E tem gente que diz assim, você é mais da minha família que a minha família de sangue. Isso é bacana, isso é importante, isso é necessário. Isso nos estimula ao crescimento, isso nos estimula à caminhada. Entretanto, o encontro espiritual, o encontro com as famílias espirituais na Terra, eles não podem, de maneira nenhuma, representar afastamento da nossa família consanguínea e nuclear. Porque está naquela reunião familiar a oficina que eu preciso experimentar, a oficina que eu preciso reparar.
E tem pessoas que, quando encontram os seus afins espirituais, que não têm a consanguinidade, optam em se lançar de corpo e alma nessas relações afetivas descompromissadas de famílias espirituais. Entretanto, quando fazem isso, essas aproximações podem ter a função de nos desviar dos compromissos reais de reparação com a família nuclear. Então, o centro espírita é um local de reencontro familiar. A gente chega lá e encontra muita gente que pensa como a gente, que sente como a gente, que fala como a gente. E é um prazer estar naquela estrutura. É um prazer estar com aqueles amigos. É um júbilo estar com aqueles irmãos. Entretanto, se eu abraçar somente a estrutura institucional e esquecer da estrutura nuclear onde eu estou inserido enquanto membro de família, e usar o centro espírita como válvula de escape, como elemento de fuga dos conflitos familiares, ele, ao invés de estar me fazendo o bem, ele está me iludindo acerca daquilo que eu preciso fazer familiarmente. Há companheiros que, quando estão na casa espírita, falam assim: ai, adoro vir para cá. Quando eu chego aqui, ufa, não tem confusão, ninguém grita, ninguém fala alto, não há as cobranças, não há as exigências, mas também não há o crescimento. Se você não encontra naquele instante de oásis, que é a convivência com a casa espírita, um instante de reparação, de reconstrução, de oxigenação, para que você entenda que o seu trabalho real está no núcleo familiar que você reencarnou, o centro espírita virou uma área, uma localização que está te desviando do crescimento. Assim como é o trabalho. Tem gente que sai de casa às 6 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite, nem precisaria estar vivendo assim, mas encontrou naquilo uma fuga doméstica, numa coisa afim que lhe agrada egoisticamente. Então, assim, na nossa reflexão de hoje com os nossos companheiros, nós queremos dizer aos nossos irmãos que as famílias, elas não mudaram. Ainda que aparentemente elas tenham feito mudanças radicais, mas as famílias têm a mesma função, seja ela constituída como for. Ser um lugar onde a gente se reúne para construir reservas morais que se consolidam a partir do momento em que nós vamos reparando e aparando coisas equivocadas que existem em nós, com o intuito de nos transformarmos em individualidades melhores. A nossa função não é que a nossa família seja bam. A nossa função é que eu me torne uma pessoa melhor naquele núcleo. E eu espero que os outros que estão compondo este núcleo comigo também se tornem pessoas melhores. Nessa autorreparação e nessa reparação recíproca, movido por um sentimento fraterno de amor, que nós fazemos uns nos outros, que nós realizamos uns nos outros. Família é um lugar de trabalhar egoísmo. Família é um lugar de trabalhar o eu, porque o tempo inteiro vai ter alguém também dizendo o dele. E agora não é só o seu, é o seu e o dele, é o seu e o dela, é o seu e o deles. E numa família, nós trabalhamos o nosso, ao invés de estar trabalhando somente o meu, somente o eu. Nós trabalhamos o nós trabalhamos o conjunto, nós trabalhamos toda essa necessidade, esses passos que até que nós estamos vivendo ali. E fico pensando, né, quanto as pessoas, quando constituem o núcleo familiar, a gente volta a falar sobre romantização, né? A gente está vendo aí o William, querido amigo William, que alegria te ver aqui, com aquele conjunto de filhos dentro de casa. São lindos, são maravilhosos, mas a gente imagina o desgaste, o cansaço que se dá. Gêmeos, as demandas, as necessidades. Se não houver altruísmo, se não houver reconhecimento, se não houver identificação com aquela construção, você cansa, se pergunta e desanima uma hora. E isso está virando um foco de depressão. As pessoas que não estão tendo o direito de falar que não estão felizes na sua família, porque é um pecado falar isso, né? Nós temos que desconstruir essa questão.
Você pode, deve falar, eu não estou feliz no meu lar. Eu não estou feliz com essa dinâmica que está acontecendo. Parece que virou um crime você dizer que não está feliz naquela situação. Porque você tem que suportar. Não tem. A questão não é essa. Enquanto você só suporta, uma hora desaba. Jogar sobre os seus ombros a demanda de suportamento sem fim, uma hora seus ombros não aguentam. Então, assim, é importante nós procurarmos a nossa família com quem nós estamos vivendo e dizermos para ele o seguinte: olha, está muito difícil para mim do jeito que segue. Seja para um filho, seja para uma esposa, seja para um esposo, seja para o que quer que seja. Está complexo. Eu estou tentando, estou fazendo o meu esforço e o desgaste é enorme. O que você pode fazer para me ajudar? Isso. Tem muito espírita que acha que joga no ombro e carrega. Não. Vamos tentar que seja um pouco leve. Vamos buscar que seja feliz. Por que não pode ser feliz um pouco? Vamos buscar que seja agradável. Vamos chamar o outro para a sua responsabilidade enquanto participação daquela situação familiar. Por que a participação tem que ser exclusivamente só minha? Nós temos que chamar o outro, afinal, o outro também compõe aquele núcleo. O outro também está ali auferindo os resultados daquele núcleo familiar. Então, essa questão, aguenta, suporta. Se você aguenta e suporta e não reforma, sabe o que vai acontecer quando você desencarnar? Você sai sem mudar. Entendeu? Calça um sapato com uma pedra dentro do sapato. E aí você vai assim, anda, aguenta essa pedra no sapato, suporta essa pedra no sapato. Aí vai comendo o seu dedo, vai te tirando a felicidade, transforma a caminhada num ato insustentável de dor, de angústia, converte a caminhada num ato insuportável. E ali a gente vai percebendo que essa caminhada não precisa ser um ato insustentável. Que eu posso sim reclamar da pedra que está no meu sapato. Que eu posso e devo dizer assim, olha, vamos transformar minha caminhada em algo mais suave, porque eu não estou suportando essa pedra gigantesca no meu pé. Está maior do que eu aguento nesse caminho. Né? E aí a gente começa a entender que viver em família é expor suas necessidades e descobrir o que o outro pode te oferecer para atender aquelas necessidades. Entretanto, é também escutar as necessidades do outro. Nesta oficina que nós construímos e solidificamos, estamos experimentando, para que a gente termine essa encarnação melhores do que como nós chegamos, melhores do que a maneira que aqui viemos e estamos experimentando na nossa caminhada existencial. Então, a família é um lugar de lutas, mas também é um lugar que, se nós aprendermos a conversar, a dialogar, a expandir, a ouvir e também a falar, pode ser e deverá ser um lugar de profunda tranquilidade, serenidade, ainda que não seja uma felicidade plena o ano inteiro, 24 horas do dia. Mas não precisa ser um vale de lágrimas. Não precisa ser esse lugar de sofrimento e de angústia. Porque se a família, se a vivência em família for um lugar de sofrimento e angústia, quando nós sairmos dessa família por desencarnação, ou por separação, ou por divórcio, nós nunca mais vamos querer encontrar aquelas pessoas. E aí nós fracassamos. E nós precisaremos reparar com esses indivíduos. Então, que nós possamos ter isso em mente. Experimentar esse núcleo familiar, experimentar esse processo de reforma, de autorreforma, de auxílio na reforma do outro, para que ao término da nossa caminhada nós possamos lograr aí o êxito e nos abraçarmos felizes e dizermos até a próxima. Até a próxima oportunidade que vamos estar juntos, seguindo na nossa caminhada. É por isso, Senhor Jesus, que enquanto encerramos este momento de reflexão, nós queremos te dar graças por esta oficina de amor que às vezes utiliza-se de recursos tão dolorosos para nós podermos nos reparar e reconstruir.
É por isso, Senhor, que nós queremos te dizer muito obrigado. Por esta família que nos coloca, que nos permite fazer parte, estar junto. Seja ela como for, do jeito que for, que eu tire dela o melhor. Que eu aprenda com ela e dela. Para que ao término desta reencarnação, eu possa encontrar felicidade no caminho. E a sensação de dever cumprido. O dever cumprido em relação ao outro, o dever cumprido em relação a mim mesmo. Que Jesus nos guarde e nos abençoe, que Deus nos sustente a caminhada e que nós possamos estar juntos, se Deus quiser, em outra oportunidade. Um abraço enorme aos companheiros, minha gratidão por terem ficado junto conosco, ainda que essa internet de manhã, numa manhã de domingo, não ajude muito. Espero que a mensagem tenha chegado de forma limpa e nítida aos corações. Um abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser.